O plenário do Senado aprovou na noite desta quarta o PL antifacção e prevê a taxação de bets para custear ações de prevenção e repressão ao crime organizado. Além disso, o senador Alessandro Vieira, que relatou esse texto na casa, atendeu a pedidos do governo e mudou bastante a proposta de Guilherme Derrite. Em razão das mudanças, o PL antifacção volta para a Câmara Federal, que vai votar essa proposta antes do recesso, né? Esse é o rito. Uma vez alterado na segunda casa, a casa revisora, aí a casa original onde começou a tramitar fará a apreciação. Derrite já informou que não vai aceitar algumas propostas do governo e nem a redução de penas, prometendo mexer no projeto mais uma vez. Além do PL antifacção, a Câmara também deve analisar a PEC da Segurança Pública na próxima semana. Você, Roberto Mota, a sinalização de que a Câmara vai rejeitar as mudanças e as ideias do Senado em relação ao PL antifacção. É a coisa certa. Esse projeto foi mutilado no Senado, foram várias modificações muito ruins, a pena máxima foi reduzida em 10 anos, voltou o auxílio-reclusão para membros de facção, voltou o direito dos presos provisórios votarem. Só por isso as alterações já mereciam ser derrubadas. Mas o senador incluiu também a criação de um novo imposto. Eu acho que isso é o jabuti dos jabutis, um PL sobre segurança pública. E aí vai ser criada, se esse projeto do Senado fosse aprovado, seria criada uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre as bets. Não é que eu me preocupe muito com o destino das empresas de aposta, não. É que eu sou totalmente contra imposto. Essa é a minha convicção. E aí esse imposto diz que os recursos seriam destinados exclusivamente ao combate ao crime organizado e à ampliação do sistema prisional. O problema da ampliação do sistema prisional não é de dinheiro, é ideológico. Faz parte da ideologia dos partidos de esquerda não construir nem mais uma vaga nas prisões. Com o dinheiro que foi gasto da refinaria Abreu e Lima, 100 bilhões de reais, você construiria um sistema prisional brasileiro inteiramente novo e ainda sobraria vagas. O problema da segurança pública não é falta de recursos. O problema é a mentalidade equivocada e uma legislação inadequada. Exatamente o que o relator do Senado está mostrando depois que fez essas mudanças no PL. Você, Diego, a reflexão sobre essa aprovação no Senado Federal, o PL antifacção, bem alterado daquela proposta de Guilherme Derrite, mas isso volta, né, para a Câmara, que poderá, inclusive, rejeitar as mudanças feitas no Senado Federal. Exato, Caniato. É o que eu digo sempre, o que nós estamos acompanhando nesse debate sobre o PL antifacção não é um debate pela melhor ideia, é um debate sobre paternidade. Tanto que o relator no Senado recompôs cerca de 90% do texto original, ou seja, reemplacou aquela ideia que é a ideia do governo. Acho que por esse motivo foi amplamente elogiado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que agora, de fato, a Câmara dos Deputados deve recompor a ideia que nasceu na Câmara dos Deputados, o substitutivo que alterou totalmente o texto inicial. E o que nós vamos acompanhar também, provavelmente, é o veto do presidente Lula sobre o projeto, fazendo referência a essas alterações e, posteriormente, também a derrubada do veto. E tudo isso vai levar muito tempo e, sem dúvida nenhuma, vai render muito holofote, o que, infelizmente, é a preocupação dos parlamentares. Não estão preocupados em implementar de forma célere uma legislação mais eficiente no combate ao crime organizado. Eles querem, no ano eleitoral, estarem dia após dia nas manchetes, sendo repercutidos como protagonistas do debate sobre segurança pública, o principal tema das eleições de 2026. E eu sempre deixo muito claro, esse é o aspecto mais nefasto da política, é o aspecto mais triste da política brasileira. Para que as pessoas tenham algum resultado, para que as pessoas tenham uma política pública eficiente, é necessário que os dividendos eleitorais sejam distribuídos primariamente. Então, nós vamos acompanhar por muitos meses ainda essas alterações. Esse roteiro está praticamente escrito e a grande briga que existe é quem no palanque em 2026
poderá bater no peito e dizer que é o pai da legislação mais dura contra o crime organizado aprovada na história do Brasil. Talvez lá para o meio do ano, bem próximo das eleições que acontecem em outubro, nós tenhamos finalmente esse bom texto, o texto da Câmara dos Deputados, já em vigência, e os criminosos tenham assim uma vida um pouco mais difícil aqui nesse país. Pois é, porque vimos muitas mudanças feitas pelo relator Guilherme Derrite, claro, juntando as sugestões de vários parlamentares. E aí o que faz o relator do Senado Federal? Desfaz aquelas mudanças de Guilherme Derrite e transforma o projeto muito próximo àquele que foi apresentado pelo Executivo, né, pela Presidência da República. Então, gastou-se tempo, muita energia para voltarmos exatamente no mesmo ponto, ou quase no mesmo ponto. Você, Musa, suas análises sobre essas negociações, articulações e o texto aprovado no Senado. Essa ida e volta que você falou, Renato, na minha opinião, ela não é por acaso, tudo isso é método, né? Uma vez que o plano original, eu vi alguns tipos de benefícios, apesar de o Mota poder falar muito melhor do que eu, que é uma área que ele conhece muito mais, e eu estou longe de ser especialista a respeito disso. Mas o que eu li e o que o governo não queria, obviamente, era que retirasse a centralização na mão dele. Ou seja, ele centralizar ali tanto os recursos de fundos, como também a decisão de políticas públicas da área de segurança pública e penitenciária, inclusive. Então, quanto mais controle eles tiverem, melhor para eles. Para aquele pouco grupo centraliza ali em Brasília neles todo o projeto e poder de tomada de decisão. Agora, o Diogo falou uma coisa interessante, que é a respeito da distribuição dos dividendos para a sociedade. E eu vou até fazer o link disso com uma coisa que o Mota falou. Talvez se a gente não der nome aos bois, e eu perguntar aqui para você, ora, sem um contrato assinado entre cada uma das partes, se eu tomar uma parte do que você produz sem o teu consentimento, sem ser voluntário, é bem provável que vocês caracterizem isso como furto ou como roubo. Me explique, portanto, qual é a diferença de como funcionam os impostos. Tomam de você uma parte coercitiva do que você produz, sem o teu consentimento, sem ter um contrato assinado, para centralizar neles a tomada de decisão que eles julgam necessários. E aí, isso funciona mais ou menos para esse PL antifacção e para a decisão do crime organizado. Não querem descentralizar, querem trazer tudo para eles. Então, eu concordo muito com o que o Diogo falou, mas eu já desromantizei a eficiência pública. Na minha opinião, os incentivos perversos que compõem a política jamais trarão algum resultado completamente eficiente. E mais, muitos podem discutir, não, em determinado país funciona melhor ou pior. Sim, funciona muito melhor do que no Brasil. Não significa que funciona também na máxima eficiência se nós tivéssemos moralmente e economicamente um sistema que funcionasse melhor. Agora, Mota, apontando para frente, queria que você também discorresse sobre as mudanças que vêm sendo feitas na PEC da Segurança Pública. Muitos entendem que as alterações feitas pelo relator Mendonça Filho, elas podem, inclusive, melhorar e muito o texto, né? Muitas expectativas em relação a essa proposta. Sim, na verdade, o texto original tinha um único objetivo: centralizar ao máximo o controle da infraestrutura de segurança pública nas mãos do governo federal. E o relator Mendonça Filho está fazendo um trabalho fantástico em transformar a PEC da Segurança Pública em uma coisa digna desse nome, usando alguns dos melhores conceitos. Eu confesso, Caniato, que eu tive acesso a algum material que foi apresentado no relatório e eu cheguei a ficar emocionado, porque são conceitos da economia do crime que eu jamais vi serem considerados em qualquer legislação do país. O outro aspecto que me deixou muito impressionado foi a articulação da preocupação com as vítimas. Procure nas declarações do Estado brasileiro preocupações com vítimas. A preocupação é sempre com o criminoso, com a reabilitação do criminoso, com a ressocialização do criminoso, com a família do criminoso, porque o criminoso precisa aprender uma profissão, o criminoso precisa ter dignidade. Nunca é com as vítimas. E essa legislação do PL, da PEC da Segurança Pública, pela primeira vez, explicita isso. Então, é um grande avanço,
um grande acerto do Congresso Nacional, um trabalho absolutamente excepcional do deputado Mendonça Filho, que inclusive fez isso ouvindo até partes contrárias. Então, ninguém pode dizer que foi um trabalho feito sem articulação. Diego, eu queria escutar a sua análise sobre os aspectos que envolvem a PEC da segurança pública, esse trabalho do relator Mendonça Filho, e inclusive tem um aspecto curioso que nós, de tempos em tempos, debatemos aqui, que ele inclui nessa proposta, sugerindo um referendo para que a população se manifeste sobre a redução da maioridade penal. Nesse questionamento que seria feito, a proposta entende que esse dispositivo valeria somente para crimes ligados ao crime organizado e a redução seria crime organizado e também crimes violentos, e a redução seria de 18 para 16 anos. Enfim, é o que a gente, de tempos em tempos, quando acontece um caso de repercussão, a gente debate, mas depois ele acaba adormecendo ou guardam na gaveta, né? Alguns temas parecem tabus aqui no Brasil. O que você acha, inclusive, dessa possibilidade de compartilhar com o público brasileiro, com a população, com os cidadãos, a necessidade de se manifestar, entender o que eles pensam? Pois é, Canhata, é uma pena que no Brasil, que é um país de dimensões continentais, poderia ser uma das maiores democracias do mundo, instrumentos democráticos como plebiscitos referentes sejam tão pouco utilizados. Bem, por isso a PEC é digna de aplauso nesse sentido, por suscitar a possibilidade de que mais uma vez a população seja ouvida, principalmente sobre segurança pública, que é a grande preocupação do povo brasileiro. Mas eu acho que o debate da segurança pública, ele infelizmente não será resolvido por PEC, não será resolvido por lei, não é tinta no papel. Acho que nem mesmo mais investimentos nas forças de segurança pública, porque o que nós temos aqui é um erro conceitual sobre o problema da segurança pública. Nossos dirigentes, nossos governantes parecem não entender que o Brasil se encontra imerso em uma guerra. E em uma guerra nós precisamos atuar de forma diferente com os invasores em relação aos criminosos comuns. Você não pode comparar o faccionado, você não pode comparar o membro das organizações narcoterroristas com o ladrão de padaria, com o cara que furta celular no ponto de ônibus. Claro, esses criminosos também têm que ser exemplarmente punidos, precisam de penas cada vez maiores e precisam, sobretudo, serem punidos, porque hoje no Brasil o que nós temos é um problema de não punibilidade. Os criminosos praticam os crimes, não são capturados, taxas baixíssimas de resolução de crimes. Mas, de outro lado, nós precisamos entender que ao faccionado nós não podemos oferecer uma vasta cartilha de direitos e garantias. Nós não podemos oferecer a ele todos os benefícios penais que hoje a legislação brasileira prevê. Então nós precisamos de uma virada de chave cultural em relação ao crime. Entender que a função do Estado, quando captura um criminoso, é primordialmente puni-lo, é primordialmente fazê-lo sentir uma pena desagradável, uma pena que lhe impute, sim, de certa forma, um certo sofrimento. Para quê? Para que o efeito pedagógico disso faça com que outras pessoas não recorram também à vida do crime. E aí, principalmente, ao plano de carreira das facções criminosas. É entender que existem hoje organizações muito organizadas, com poder bélico, com poder financeiro, infiltradas na estrutura do Estado, apartando parte do nosso território e impondo ali suas próprias legislações, impondo ali os seus próprios símbolos. Se o Brasil não fizer essa mudança cultural, não passar a entender o cenário de guerra no qual se encontra imerso, não vai adiantar PL antifacção, não vai adiantar PEC da segurança pública, não vai adiantar colocar mais dinheiro nas forças de segurança pública. É entender o conceito do que nós estamos enfrentando, dessas organizações que nós estamos enfrentando. E isso, infelizmente, tem passado ao largo de todas essas discussões que o Brasil tem travado sobre segurança pública.